E olha para lá, na hora daquela cena. Naquela cena da caldeira, que os brinquedos estão descendo, vão no lixão, na esteira, depois eles caem numa caldeira, e eles estão sendo arrastados para queimar naquele incinerador. Sabe por que o adulto não consegue segurar as lágrimas? Não é que os brinquedos vão morrer. A gente fica muito triste por isso. É uma coisa muito ruim os brinquedos morrerem, né? Mas é porque na hora que eles não têm mais esperança de viver, o que eles fazem? Eles dão as mãos. E eles seguram o outro. Isso ajuda cada um daqueles brinquedos a ter a sensação de que eles não estão sozinhos. De que eles podem ter ajuda para enfrentar a morte, mesmo que seja a morte. Alguém que vai estar contigo até o fim. E hoje Paulo vai falar para a gente que isso não é coisa só de filme, não é coisa só de desenho. Na verdade é coisa da vida real, da nossa vida. Na vida é assim também. Saber que você não está sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos de morte inclusive, muda tudo. Mesmo quando a morte está na sua frente. Em resumo, nós vamos ver nessa manhã que nós devemos confiar em Deus e interceder uns pelos outros nas tribulações. Devemos confiar em Deus, interceder uns pelos outros nas tribulações. Não estamos sozinhos, temos a quem receber. Em primeiro lugar, nós devemos confiar somente em Deus nas tribulações. Vamos ler os versos 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Nós estamos ainda no começo da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade a quarta, como nós explicamos no início. E depois de saudar os irmãos de Corinto, Paulo ele bendiz a Deus. Ele bendiz a Deus por ele ser um Pai misericordioso, um Deus de toda consolação. Uma consolação que a gente recebe, não só do Senhor, mas a gente também recebe para dar para os outros, para os nossos irmãos. A gente distribui uns aos outros, como a gente viu na semana passada. Com a mesma consolação que a gente recebe de Deus, a gente dá aos nossos irmãos. Porque ao contrário do que os coríntios pensavam, a vida cristã ela não é uma vida de glamour, não é uma vida de poder, não é uma vida de sucesso, em que tudo vai bem, um mar de rosas. Se você já ouviu isso em algum lugar, esqueça, é mentira. Você vive nesse mundo, você crê, você sabe que você passa por muitas e muitas dificuldades. Porque a vida cristã é uma vida, na verdade, de sofrimento, uma vida de abnegação, tal qual o nosso Senhor passou aqui. Mas há algo maravilhoso, diz o apóstolo Paulo, que acontece quando nós sofremos com Cristo. Ele diz que nós somos consolados por Ele de uma forma que esse mundo nunca, jamais experimentou. Nós recebemos o consolo diretamente do Senhor. E mais do que isso, Deus nos consola a fim de que um dia nós consolemos outros irmãos com o mesmo consolo que nós recebemos dele. Eu não sei se já aconteceu com você. Provavelmente aconteceu. Um irmão seu está passando por uma dificuldade muito grande e você faz o quê? Irmão, vem cá, eu já passei por isso. É tão bom para você, é tão bom para ele saber que alguém passou por isso. E quem nos consola é o Senhor, a todos nós. E nisso a gente persevera firme, a gente, mesmo em meio aos grandes sofrimentos desse mundo, a gente continua a caminhar, até que um dia todos nós teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. E Paulo vai mostrar a partir do verso 8 um exemplo claro de como isso aconteceu e estava acontecendo na vida dele. Ele diz, porque a gente não quer, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto ao que está acontecendo com a gente, o que aconteceu recentemente, que nos sobreveio na Ásia. Essa tribulação que a gente passou foi tão grande, foi tão acima das nossas forças, que nós chegamos a nos desesperar da própria vida. Não fica claro no texto qual foi a situação que eles enfrentaram, que Paulo e seus amigos enfrentaram. Os coríntios certamente sabiam, porque Paulo nem dá detalhes para eles, não precisa explicar. A ignorância que a gente passou lá na Ásia.
atual Turquia. Mas a gente não sabe. Nós hoje em dia não sabemos. Mas há algumas possibilidades trazidas pelos estudiosos. A primeira delas aparece em Atos 19, quando depois que muitos se convertem em Éfeso, uns comerciantes do templo de Diana, da deusa Diana, liderados por um homem chamado Demétrio, eles começam a atiçar a cidade inteira contra os cristãos. Então eles começam a atiçar a cidade, acaba que eles arrastam vários cristãos para o teatro, e sabe-se lá se teve agressão, o que aconteceu naquele momento, mas foi tão feia a coisa que o escrivão da cidade ficou logo preocupado. Olha, o governo romano vai pensar que isso aqui é sedição, do jeito que está aqui essa bagunça. E na ocasião, Paulo foi impedido de ir lá. Ele queria ir para lá, mas ele foi impedido. Ou talvez não tenha sido essa situação. Ele não enfrentou a morte de cara a cara. Uma outra possibilidade é que Paulo esteja falando das feras selvagens que ele diz em 1 Coríntios 15, 32, lá em Éfeso, que ele teve que enfrentar para pregar o Evangelho. Não eram feras literais, porque o cidadão romano não podia ser jogado aos leões. Mas eram pessoas que pareciam feras, judeus, romanos, que pareciam feras, opositores, ferrenhos de Paulo. E se você se lembra das viagens missionárias de Paulo, toda hora tinha uma turma querendo correr atrás dele para pegar. Tinha que correr de cidade em cidade, porque tinha um grupo de judeus que seguia Paulo, parecia. Para pegá-lo. Chegou a ser até apedrejado em uma das cidades. E Paulo mesmo também relata nessa carta, no capítulo 11, que ele sofreu, nessas viagens na Ásia e em outros lugares, ele sofreu 5 vezes pelo menos a pena de 39 ações. 5 vezes. E mais 3 vezes ele foi fustigado com varas pelos romanos. 3 vezes. E eu não sei você toma 39 chicotadas, tá? 5 vezes. 3 vezes você é fustigado com varas. Numa dessas, Paulo deve ter pensado: olha, hoje eu não vou aguentar. Não vai dar mais. Talvez tenha sido uma dessas. Uma outra possibilidade é que ele tenha sido preso naquela região por um tempo, pelas autoridades romanas. Paulo fala também nessa mesma carta, de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, ele diz que ele foi preso, enfrentou prisões. Sabe-se lá quantas prisões Paulo passou. E por fim, uma última possibilidade é o espinho na carne que ele fala, no capítulo 12, verso 7. Para muitos, um grande mal de saúde que Paulo teve que enfrentar, que faz Paulo pedir que o Senhor afaste ele, e o Senhor não afasta. Isso pode ter levado Paulo ao desespero. A gente não sabe. O que a gente sabe é que foi algo muito, muito, muito grave. Uma situação em que Paulo viu a morte cara a cara. Você já passou por uma situação assim, que você viu a morte cara a cara? Você achou que era o fim da linha? Já sentiu aquele hálito gelado da morte batendo em você? Talvez você tenha passado. Nesses momentos, muitas vezes o que sobra é o desespero. Porque nós somos fracos. Nós somos humanos. Meus pais contam que quando eu estava mal de uma doença que não era grave, mas demorou a ser tratada na minha infância, porque os médicos demoraram a descobrir. Quando eu fiquei mal, toda noite eu delirava me despedindo deles. Imagina como vai para uma vez. Mas eu posso imaginar a angústia deles nesse momento. Foi assim que Paulo e seus amigos se sentiram. A tribulação era tão grande, mas tão grande, que fez eles desesperarem da própria vida. Não é confortador ouvir o apóstolo Paulo falar do desespero da vida? Você pensa, Paulo nunca teria isso, Paulo nunca sentiria isso. É Paulo, forte, crente. Seja humano como eu e você, carente da graça, do poder de Deus, como eu e você, fraco em si mesmo, poderoso em Deus. Não somos só nós, queridos, que quando a gente enfrenta uma coisa muito feia, não somos só nós que ficamos em desespero. Até os maiores de nós às vezes se desesperam. Mas o desespero, ao contrário do que o mundo pensa, não é
o final da linha para o crente. Na verdade, ele é o início, ele é o começo do caminho para a verdadeira consolação. Não é intrigante que Paulo tenha falado dos coríntios que a tribulação que sobreveio a eles foi acima da força deles? Se vocês lembram de uma passagem famosa da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados acima das vossas forças. Oi, e agora? Paulo está se contradizendo. Ele acabou de dizer: sobreveio algo que foi acima das nossas forças. E ele fala: Deus é fiel, não vai te dar algo que seja além das vossas forças? Não, ele não está se contradizendo. Sabe por quê? Porque a força que a gente usa para suportar as tribulações não vem de nós. Ela vem do Senhor. É Deus que nos dá forças. É Deus que provê livramento para nós podermos suportar as tentações e as provações do Senhor. É só quando Paulo percebe que a tribulação está acima das forças dele, e ele desespera de si mesmo, que ele entende: olha, em nós mesmos nós já tivemos a sentença de morte. Não adianta, não adianta. Em nós mesmos a gente vai morrer, ponto final. Para que nós não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. No meio do mar tempestuoso, quando você para de tentar nadar de um lado para o outro, e você se entrega ao Senhor, Ele te leva à terra firme. Mesmo que você não veja nada, mesmo que a onda esteja muito grande, Ele te leva à terra firme. Porque é Ele é a terra firme. Ele é a rocha. Porque o nosso Deus não é qualquer um. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Você viu o termo que Paulo usa aqui? Deus ressuscita no presente. Sim, Ele ressuscitará a todos um dia. É verdade. Uns para condenação, outros para a glória eterna. Ele ressuscitou o Senhor Jesus, sim. Mas Ele ressuscita hoje os mortos também. Hoje. Veja o poder da ressurreição do Senhor. Deus é aquele que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, vencendo de uma vez por todas no terceiro dia. Deus é aquele que ressuscitará o seu povo, também para ser glorificado em semelhança ao seu Filho. Mas Deus também ressuscita pessoas quando Ele quer. Inclusive hoje, você já viu pessoas em perigo de morte, praticamente morrer, e do nada recupera. Você acha que isso é acaso? Você acha que isso é pura medicina? Não, é o poder de Deus. E mais, Ele ressuscita a nossa alma, a nossa vida. Pessoas mortas e seus delitos e pecados são trazidos à vida quando Ele diz: venha, venha a mim. Ele é um Deus que ressuscita mortos. É nesse Deus que Paulo confiava. É nesse Deus que nós temos que confiar quando a morte nos bater a porta. Quando o desespero vier, para de confiar em si mesmo. Confie no Senhor. Paulo sabia do poder de Deus para ressuscitá-lo. Mesmo que ele morresse ali, ele sabia. Se fosse da vontade do Senhor que ele revivesse para continuar a trabalhar, o Senhor ia fazer isso. É esse Deus, queridos, que diz a pessoas condenadas à morte: vivam. Vivam. Olha como ele diz no verso 3: Deus nos livrou e livrará de tão grande morte, e ainda continuará a livrar-nos, pois é nele que nós temos esperado. Nos livrou no passado, Deus vai livrar agora, no presente, no futuro próximo, e Deus ainda livrará no fim, quando a morte não vai existir mais do seu povo. Esse é o nosso Deus, o Deus que ressuscita mortos. Querido, querida, quando você para de confiar em si mesmo e passa a confiar em Deus, o seu desespero dá lugar à esperança. Você viu? Nós desesperamos, ele fala no início, e depois ele fala: nós temos esperado nele. De mim, eu já desesperei. Eu não espero mais nada de mim. Agora dele eu espero tudo. Por quem ele é. Você recebe a esperança do Senhor em qualquer tribulação. Pode ser que você esteja enfrentando uma aflição dessas que faz a gente desesperar da própria vida hoje, aqui. Ninguém sabe, você sabe. Pode ser que você ainda enfrente esse ano, não sei, o ano acabou de começar. Uma doença grave,
um problema familiar gigantesco, a morte de um ente querido, uma crise financeira te apertando no pescoço, seja qual for a situação, se você crê em Cristo, meu irmão, minha irmã, o Deus que ressuscita mortos já ressuscitou você. Você estava morto nos seus pecados e Ele te disse: viva. Ele já te deu vida eterna. Você acha mesmo que um Deus tão poderoso, que ressuscita mortos, não vai cuidar de você? Seja lá qual for a sua tribulação. Você acha que Ele não está no controle da tempestade que você enfrenta? Um Deus que ressuscita mortos, não é qualquer coisa. Ele ressuscita mortos, Ele não está no controle da sua vida. Claro que Ele está. Eu sei que está acima das suas forças, mas não está das dele, não está das forças do Senhor. Pare de confiar em si mesmo. Confie no Senhor. Pare de tentar resolver sozinho. Clame ao Senhor. Pare de olhar para o tamanho da tribulação. Comece a olhar para o tamanho do seu Deus. Ele é muito maior. Muito, muito maior. Lembre-se das palavras do Senhor para nós, Isaías 43, versos 1 a 4. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, e visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Isso é o nosso Deus. Vai ter água? Vai ter fogo ardente no meio do caminho do povo de Deus? Vai. Ele não está dizendo que vai? Quando passares? Não é se passares, é quando passares. Vai ter sim. Mas nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Confie nele, não importa o tamanho da morte que esteja na sua casa, você não vai morrer, se não for da vontade do Senhor. Ele tem poder para te ressuscitar, caso seja preciso. Mas mesmo que você morra, esse não é o seu fim. É só o começo da glória preparada para você. Porque o nosso Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o Senhor por isso. Ele vai te ressurgir em glória um dia. E quando Ele tragar a morte no dia final, sabe o que você vai fazer? Você vai rir na cara da morte. Ela que te fez temer, você vai rir na cara dela. Faz agora a morte. Tenta agora. Você não consegue mais. Ele já te venceu. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo, segurando a sua mão. E sabe o que é bom também? Deus nos dá provas visíveis disso aqui. Do nosso lado. Pessoas que Ele coloca para nos ajudarem nessa batalha. É o nosso segundo ponto. Nós devemos interceder uns pelos outros nas tribulações. Vamos ler os versos 9 a 11. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quando Paulo e seus companheiros eles se desesperam da própria vida, eles lembram de confiar no Senhor em vez deles mesmos. E sabe um fator crucial que nos ajuda a confiar no Senhor? Sabe um fator crucial que nos ajuda a ter essa confiança fortalecida nas tribulações que vão vir ainda? A intercessão dos irmãos. Isso foi com Paulo. Paulo diz: nós esperamos que Deus continue a nos livrar. E nós também contamos com a ajuda de vocês em oração.
por nós. E a palavra ajudar que ele usa aqui, no grego, ela é mais forte do que aparece na tradução. Ajudar não é simplesmente dar força de longe e incentivar o irmão em oração. Essa geralmente é a noção que a gente tem quando a gente diz, eu vou orar por você. Você pensa assim, estou dando uma força, né? De longe, né? Estou dando uma força. A pessoa vai se sentir melhor. Não, no grego aqui, ajudar literalmente significa ajudar junto. Está lá junto, ajudando. Porque quando os coríntios estivessem orando por Paulo e pelos seus companheiros, é como se eles estivessem ali com eles, segurando a barra juntos, unidos para suportar a tribulação. Orar por alguém é carregar o fardo junto, mesmo que você não esteja ali. Imagina alguém carregando um peso escada acima. Alguns de vocês moram, outros já moraram em apartamentos que não tem elevador. Você sabe como é que é, né? Carregar um pezinho de escada acima, né? É dose. É brabo. Vai subir uma geladeira lá, você vê. Haja força para carregar as coisas acima. E a gente pensa que a oração é como se fosse alguém gritando lá de cima. Está lá em cima da escada e grita assim: vai, fulano, você consegue, vai. Experimenta fazer isso com alguém carregando coisa para você ver. Eu consigo, o que você está fazendo aí? Desce aqui para me ajudar, velho. Eu consigo. Mas a gente pensa que a oração é assim. Ai, fulano, você consegue. Não, não é não. Oração é justamente o contrário. Oração é você descer. Mesmo que você não esteja lá, você desce para carregar o peso na escada junto. Até que você chegue junto de escada acima. Mas você talvez se pergunte, mas como? Como é que Paulo fala isso? Que ele vai ser ajudado junto? Se os coríntios estavam a alguns quilômetros de distância dele. Por meio daquele que o ama. Por meio daquele que o tempo não contém, o espaço não contém, daquele que fortalece os seus filhos para suportarem qualquer tribulação, confiar no seu livramento final, no Senhor. O Senhor nos une a irmãos que estão muito longe de nós, de uma maneira sobrenatural, porque Ele faz isso. Quando nós intercedemos uns pelos outros, levando os nossos irmãos que estão sofrendo ao trono da graça, algo sobrenatural acontece. Nós nos unimos a eles ali. Ainda que de longe, o Senhor, o dono de todo poder, de toda força, dá forças a eles para suportar a tribulação. Concede a sua graça em favor deles, benefício em favor dos nossos irmãos. Paulo disse que as orações daqueles irmãos iriam resultar em graças a Deus por muitos, quando Deus concedesse benefício a ele. Paulo cria que Deus ia continuar a livrar ele e seus companheiros de morte enquanto fosse da vontade dele, que ele continuasse a trabalhar na causa de Cristo. E que Deus faria isso, inclusive como resultado da oração daquelas muitas pessoas que se colocavam diante de Deus pedindo: Senhor, abençoa Paulo, protege ele, ajuda-o, fortalece-o. Intercessores. Os irmãos iriam ajudar Paulo, mesmo estando ali. Você crê nisso? Você crê que Deus responde às nossas orações em favor dos nossos irmãos? Você crê que Deus usa as nossas orações para conceder bendita graça a outros? A palavra de Deus é cristalina para isso. Por exemplo, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que nós temos para com Ele. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Senhor nos ouve. Agora eu te pergunto: Deus precisava disso? Deus precisava que as pessoas orassem por Paulo para livrar Paulo? Não, Deus é poderoso. Ele podia fazer: Paulo, vou te libertar, não precisa não. Ninguém fazer não. Nem se preocupa, tá? Então por que Ele ordena na sua palavra que nós oremos uns pelos outros? E diz aqui que o benefício seria dado a Paulo, concedido por meio das orações de muitos. Primeiro porque ele escolheu fazer assim. Deus não precisava fazer assim, mas ele escolheu fazer assim. Deus quer que nós oremos uns pelos outros para experimentarmos de fato o que é ter comunhão com Ele e uns com os outros, inclusive no sofrimento.
Quando você se coloca de joelhos em favor de um irmão ou de uma irmã, quando você clama ao Senhor por essa pessoa, sabe quem você está imitando? O Senhor Jesus, que faz isso. Ele intercede por nós diariamente junto ao trono do Pai. Você vai ficar mais parecido com Jesus. O Pai ouve a sua oração e o seu irmão recebe o benefício divino do Senhor, seja esse benefício o livramento daquela situação, seja forças para continuar naquela situação mesmo. E segundo, porque quando você ora, diz aqui o apóstolo Paulo, e Deus concede benefício, muitos dão graças a Deus por isso. Deus é glorificado por isso. Todos aqueles que intercederam por você agradecem a Deus, glorificam a Deus quando vem o cuidado dele por você. É como um comentarista diz: a oração ela é de fato um mistério, mas ela é mostrada vez após vez no Novo Testamento como um pré-requisito vital para que se experimente do poder de Deus. É verdade, ele diz, que Deus é que livra. Ele não precisa da oração de nenhum homem para poder agir em favor dos seus servos aflitos. Mas ainda assim ele diz que nós devemos experimentar esse livramento através da intercessão dos nossos irmãos durante as nossas aflições. E esse comentarista termina dizendo: nós devemos orar não para modificar o poder de Deus, mas para glorificar o poder de Deus. Glorificar o poder de Deus. A pergunta que eu te faço é: você tem desfrutado desse privilégio? Um privilégio que o Senhor te dá de contar com as orações dos seus irmãos? Talvez você pense: que diferença isso vai fazer? Será que vai mudar alguma coisa mesmo se eu pedir alguém para orar por mim? Que diferença isso vai fazer? Está aqui a resposta da palavra de Deus: você vai ser verdadeiramente ajudado. Ajudado. O seu irmão vai levar a carga junto contigo, e o Senhor vai usar essa situação para vocês experimentarem uma comunhão maravilhosa com Ele e um com o outro. Talvez vocês perguntem: tá, mas e se Deus não me livrar da morte como Ele livrou Paulo? Se Ele não te livrar, Ele já te livrou. Você estava morto nos seus pecados, Ele já te deu vida, Ele já te livrou. Mesmo que você morra aqui, o maior benefício que você podia receber do Senhor, você já recebeu. É Jesus Cristo, é uma vida eterna junto com Ele. E esse benefício ninguém te tira. Então talvez os irmãos que lutaram em oração contigo, eles vão ser consolados ao ver a graça de Deus agindo em você, seja qual for o final da sua história. Eles certamente darão graças pela sua vida, mesmo que você morra. Mas sabe, tem um outro lado também. Nós também devemos ser ativos em procurar os nossos irmãos, para orar por eles. Olha ao seu redor. Pode ser que alguém aqui esteja precisando de oração hoje, agora. Pergunte: meu irmão, minha irmã, posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso orar por você? Veja as pessoas no grupo de WhatsApp da igreja. Tem uma listinha lá, você pode fazer até a ordem alfabética se você quiser. Manda uma mensagem: o que eu posso orar por você hoje, meu irmão? Vai fazer uma diferença na vida deles, na sua. Você vai ter o privilégio de levar esses queridos diante do Senhor, o trono da graça, de ser confortado, ver o consolo do Senhor sendo dado àquele que sofre. Orar funciona, meus irmãos. Orar funciona. Não porque a nossa oração move o dedo de Deus, mas porque a oração move o nosso coração para junto de Deus. Não porque há poder em nós, não há poder em nós, mas porque o Senhor é poderoso. E a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, para que a glória dele seja manifesta na igreja e em Cristo, por todas as gerações e por todo sempre. Esse é o nosso Deus. Eu não sei pelo que você tem passado nesses dias.
Mas Deus sabe. Talvez você esteja enfrentando uma tribulação com T maiúsculo, como essa que Paulo enfrentou. Noites em claro, dias angustiados. Tudo parece não ter saída, como se você estivesse sendo arrastado para uma caldeira que vai te queimar inteiro. Pior que isso é a sensação de que você está sozinho para enfrentar tudo isso. Se você não crê em Cristo, eu sinto muito te dizer, mas você está sozinho mesmo. E o seu destino, se você não crê, é certo, você vai ser queimado eternamente do lado de fogo da ira de Deus. Algo infinitamente pior do que você está enfrentando agora. Mas deixa eu te contar uma coisa, há uma saída para você. Há uma saída. Então logo você segure a mão cicatrizada do nosso Senhor. Vai vir uma mão lá do alto te puxando para fora, te levando para um lugar seguro, para uma vida eterna junto a Ele, junto do Deus que ressuscita os mortos. Creia hoje, você vai viver para sempre com o Senhor Jesus. E você que já crê, meu irmão, minha irmã, veja o que o Senhor te diz nessa manhã. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não sou eu que estou inventando isso, é a palavra de Deus que está dizendo para nós. Nós não estamos sozinhos. Não ande por vista. Ande por fé. Não haja por aquilo que você sente. Haja por aquilo que Deus te diz na palavra dele. Creia na verdade de Deus. O Deus que ressuscita os mortos está contigo. Confie nele e veja quantas provas ao seu lado do cuidado dele com você. Eu queria tanto que alguém estivesse comigo. Pois é, tem um monte aqui. Escolhe. Escolhe. Ele está indo te dar provas vivas aqui, do seu lado, para caminhar contigo. Conte com seus irmãos, ore com eles, ore por eles, se coloquem juntos diante do trono bendito do Senhor, com a confiança de que Ele ouve as nossas orações e sempre estará conosco. Sabe por que a gente tem essa confiança? Porque já teve alguém que morreu no nosso lugar. O desespero para de morte é só um desespero, porque depois ele passa. Porque no Getsemane do Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sentiu, sabe esse desespero de morte? Ele sentiu. Ele sentiu. Ele sabe o que você sente. Até porque o que eu esperava era infinitamente maior do que nós podemos suportar. Por isso ele clamou: meu Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus foi para a cruz e sofreu ali o fogo eterno da ira de Deus. Por mim, por você, para pagar por todos os nossos pecados e garantir que nunca nós sejamos consumidos. No terceiro dia ele venceu a morte, destruiu de uma vez por todas o poder que ela tinha sobre nós. É esse Jesus que nós temos. Ele está vivo, Ele intercede por mim e por você. Um dia Ele virá nos buscar, um dia Ele irá nos ressuscitar, e Ele garante que nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo quando a morte fizer assim, nunca estaremos sozinhos. Quando ela fizer assim, pode entrar. Pode entrar. Eu vou encontrar com o meu Salvador, pode vir. Vem. Ouça o que o Senhor Jesus diz para nós nessa manhã. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu sou, ele diz, o Senhor Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar. Senhor, obrigado
a obra maravilhosa do nosso Salvador em nosso favor. Obrigado porque Ele é a nossa garantia de que nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo quando a morte bate a nossa cara, mesmo quando desesperamos da própria vida, Senhor, nós podemos confiar no Senhor. Deus que ressuscita os mortos, o Deus que nos trouxe de volta à vida, e que um dia ressuscitará os corpos de todos aqueles que se dobraram diante do Senhor Jesus para a glória eterna. E obrigado, Senhor, porque também nós temos uns aos outros, nós podemos interceder uns pelos outros, levarmos uns aos outros ao trono da graça para sermos verdadeiramente ajudados nas lutas. Então, Senhor, dá-nos a convicção que nós não estamos sozinhos. Se tem alguém que ainda está sozinho aqui, que ainda não experimentou do poder da Tua ressurreição, que o Senhor toque o coração dessa pessoa nessa manhã, para que viva, para que venha a viver, para que sinta o Teu cuidado, o Teu poder sobre ele e sobre ela. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos fortalece. Continua fazendo isso por nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, cantar mais uma vez ao Senhor.